Salve, salve Quebrada, boa noite a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do Quebrada, episódio 317, galera, tem muito episódio pra vocês acompanharem, tanto aqui no YouTube quanto lá no Deezer, no Spotify também, então ó, tenho certeza que conteúdo não vai faltar pra vocês, mas vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, curtir, seguir também, que é muito importante pra gente, é muito importante o YouTube ver nossa constância, que a gente tá aqui quase todos os dias, agora cada vez mais intenso, né, gato? Cada vez mais intenso, graças a Deus. Então, tamo a milhão aí, então, ó, acompanha que eu tenho certeza que você vai sentir acolhido pelo Quebrada e pelos nossos convidados aqui, fechou? Hoje estamos com uma convidada muito especial, conhecemos ela em um lugar também muito especial, que foi uma virada de chave pra gente aqui no Quebrada, eu tenho certeza que pra ela também fez muito sentido. Ela vai falar um pouquinho sobre algumas palavras difíceis que a gente escuta no nosso dia a dia, mas hoje tenho certeza que ela vai deixar tudo de uma forma clara e bem objetiva. Quando a gente falar de cocriação, de física quântica e barra de Axer, então um montão de coisas. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Bruna Yamabayashi. Acertei? Aê! Arrasou! Boa noite, Bruna. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço esse privilégio de estar aqui com vocês, conhecendo um pouquinho mais a história de vocês. Muito obrigada. A gente que fica muito feliz e muito honrado de ter saído logo ali de São Bernardo. Logo ali. Logo dali. Logo ali. De São Bernardo para bater um papo com a gente. A gente fica bem feliz mesmo, de verdade. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Bruna, a gente vai falar do que aqui hoje? Eu falei que a gente vai falar um pouquinho de cocriação, física quântica, porque algum tempo atrás, quando eu ouvia física quântica, eu pensava em contas. Uhum. E eu não queria nem saber. Uhum. E depois que a gente vai estudando um pouquinho mais, a gente vai vendo que ela tá ali no nosso dia a dia e faz total sentido e diferença também no nosso dia a dia, né? Sem dúvida. Bom, o que acontece é que a gente tem realmente, né, as nossas neuroassociações a partir das palavras e daquilo que as pessoas trazem pra gente hoje em dia nas redes sociais de uma maneira muito pragmática. Então, assim, dá a impressão que é uma coisa muito simples, muito fácil, né? Você cocriar a realidade a partir de um pensamento, você fazer visualização e aí a coisa funcionar e tal. E aí, quando as pessoas tentam na prática e sabem que a realidade delas é completamente diferente daquilo que se apresenta na rede social, isso faz com que a pessoa descredibilize, né? Tanto a expressão, tanto a física quântica em si, né? Que é algo já comprovado de todas as formas. Inclusive, essa transmissão acontece porque a mecânica quântica existe, porque senão não haveria esse tipo de transmissão, a gente não teria celular, não teria internet, não teria Waze. Então, assim, é algo já muito estudado e muito comprovado. Só que a forma como ela nos é trazida hoje em dia, nesse conhecimento pulverizado aí de internet, de Reels, de coisa rápida, sabe? Faz com que as pessoas não acreditem, porque de fato não basta uma visualização, né? Se 99% do tempo você está cocriando o contrário. Você está cocriando no medo, você está cocriando na falta, você está cocriando na escassez, você está ansioso por um monte de coisa, e quem tem ansiedade tem crença no medo, está com medo do futuro. Então, se você está focando a sua energia 90%
nessa criação de escassez, como é que você vai manifestar abundância na sua vida, né? Como é que você vai focar naquilo que você Então, quer? eu vou pedir daqui a pouquinho para você explicar o que é cocriação. Tá, beleza. E aí eu venho com outra pergunta. Então, aquele negócio de palavra tem poder é verdade. Total. Faz todo sentido. Aham. E isso entra tudo na física quântica, na cocriação, entra nesse balaio todo aí. Sim, sim. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais simplista, tá? Portanto, não vou enfeitar muito, mas vou fazer de uma forma mais pragmática para que fique claro, né? Para a gente entender. O nosso cérebro, ele emite ondas elétricas. O nosso coração emite ondas magnéticas. Em volta da gente, forma um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele está emanando coisas o tempo todo. Então, se você está com afirmações negativas, por exemplo, eu vou chegar atrasado, eu não vou conseguir pagar essa conta, eu estou doente, eu estou ficando doente, olha o meu problema, olha para a dívida e fica falando da dívida, olha para a dor e fica falando da dor, e foca no seu problema de saúde, por exemplo, com muita intensidade. Esse campo eletromagnético, ele emana ondas de energia, porque tudo é energia. E aí é por isso que você atrai mais do mesmo. Então aquela frase de você não atrai o que você quer, você atrai o que você é real justamente porque o seu campo eletromagnético está emanando essa energia daquilo que você é, daquilo que você vibra. Então não tem mágica, não é misticismo ou filosofia, é só um campo eletromagnético emanando e voltando para você o tempo todo. Por isso que falam tanto de gratidão e as pessoas... Eu tenho um amigo que ele não suporta ouvir a palavra gratidão. Ele quer morrer do coração, ele não entende. Eu penso, né? Porque assim, na verdade, a forma como eles trazem esse conteúdo fica uma coisa meio, ai, gratiluz, ai, que chatíssimo, sabe? Então aquela pessoa que só resmunga, só reclama e fala que nada tá certo, que dá certo na vida dela, as coisas não continuam acontecendo, porque justamente ela só fica falando sobre isso e só vibrando nisso. Porque assim, a emanação que ela tem, veja, o universo ele não julga o seu pedido, ele não julga. O que tá no seu campo eletromagnético é o seu livre-arbítrio, é você que coloca no seu campo eletromagnético. Quando o universo olha para você e ele fala assim... Nossa, ele tá reclamando de tal coisa. Quem reclama, clama 2 vezes. Então ele quer isso. Ele tá focando nisso. No que ele foca? Na dívida, na conta, na doença, no problema, nas questões do dia a dia, porque cada dia aparece mais problema. É isso que vai reverberar para ele. O universo diz, sim. Ah, é só mais problema? Sim. Cada dia mais? Sim. Ah, porque eu só chego atrasado? Aham. Então, assim, ele não julga, ele não vai fazer um juízo de valor. Poxa vida, isso não é bom para a saúde dele. Não, você está cocriando aquilo, porque você está focando naquilo. Aquilo para onde você olha, expande. Aquilo que você foca, cresce. Se eu, por exemplo, quero pagar uma dívida, eu preciso pensar em criar dinheiro. Eu não tenho que olhar para minha conta bancária negativa em milhões. Eu tenho que pensar, como eu vou criar dinheiro? O que eu faço para criar dinheiro? Para onde eu olho? Para o dinheiro. Sabe? Por isso que falam, olha, faça um quadro dos sonhos, não sei o quê. Mas não adianta você ficar mentalizando num quadro dos sonhos 20 minutos e as outras 23 horas e 40 minutos do seu dia você ficar, como é que eu faço? Não ter ações para aquilo acontecer. E ficar assim, tipo, como é que eu pago essa dívida e não sei o quê, não sei o quê. Sabe aquele desespero? Você foca só no problema, entendeu? Você tá criando um problema muito maior, porque a sua intensidade, você tem poder. Quanto mais... Lembra que eu falei do cérebro com ondas elétricas e do coração, do corpo com ondas magnéticas? O que está acontecendo? Você está fazendo um campo eletromagnético com muita intensidade. Então, é o pensamento aliado ao sentimento que cria alguma coisa. E quando você está focando na falta, no medo, na culpa, em todos esses sentimentos de escassez, né? Porque tem a abundância e tem a escassez. Quando eu estou pensando assim, você, por exemplo, é meu concorrente de podcast. E aí eu falo assim, não, eu não vou dar essa dica para ele, eu não vou apresentar essa pessoa aqui para ele, convidá-lo para um evento, porque imagina, o podcast dele vai crescer mais que o meu. No que eu estou focando? O que eu estou vibrando e emanando e colocando no meu campo eletromagnético? O podcast dele é melhor que o meu. Escassez. Por que escassez? Porque eu tô pensando que falta.
Se você pegar um pedacinho, vai faltar para mim. Então, eu tô acreditando na falta. Eu tô emanando no meu campo eletromagnético escassez. O que volta para mim? Escassez. Em todas as esferas. Escassez de relacionamento, escassez de dinheiro, escassez de tudo quanto é coisa. Agora, se eu tenho um pensamento de generosidade de espírito, por exemplo, vamos lá comigo no evento, vou te apresentar fulano de tal, ó, tem tal pessoa não sei o que também pode ajudar. Eu conheci um editor muito legal aqui, vou te indicar para você levar no seu podcast também, tenho certeza, você vai amar o trabalho dele e tal. Essa generosidade de espírito, essa troca, o que coloca no campo eletromagnético da pessoa? Abundância. Porque, então, aquele ato de servir faz sentido. Total. Então, primeiro você serve para depois ser servido. Isso faz sentido. É o que a gente ouviu aquele dia e faz total sentido, porque é muita generosidade de espírito. Eu entendo que não falta, porque se eu tô conectada com a fonte, se eu te trouxer uma informação e se eu der para você, não falta para mim. Porque eu tô alinhada com a fonte. A fonte tá me suprindo o tempo inteiro. Não vai faltar para mim. Então, para que eu vou negar uma informação para você? Para que eu vou deixar de ajudar o próximo? Por que eu não vou contribuir com determinada pessoa? O ato de doação, você ir no seu armário, separar um monte de roupa, não sei o que, doar para as pessoas, é um ato de generosidade. Muita gente fala que isso traz abundância. Por quê? Porque quem doa é porque tem. E quem tem, sempre vai ter. Você não vai colocar no seu campo eletromagnético a falta. Você vai colocar abundância. Eu dou porque eu tenho. E sempre vou ter. Então, o universo começa a entender que, ele é uma pessoa que ele deposita também informação para outra pessoa, ele entrega para outra pessoa, ele tá em abundância, que se usou muito tempo essa palavra em abundância, e então eu vou entregar mais para ele porque ele não guarda. Agora, aquela pessoa que guarda, não adianta eu entregar muito porque ela não vai passar para outra pessoa. É mais ou menos isso? Em linhas gerais, na prática, acontece isso. Mas o que eu gostaria que o nosso público que não conhece esse assunto entendesse e guardasse é justamente a questão do eletromagnético, do campo eletromagnético que está aqui. Porque quando você pôs a informação de escassez, que é justamente esse monopólio de informação, não vou dar essa informação, não vou fazer essa indicação, não sei o quê, porque tem muita gente que é assim, né? Não é? Ninguém conhece, né? Gosta de vender informação. Ninguém tem um amigo desse jeito, né? Né? Claro. Tipo, esses tempos atrás eu pedi uma planilha financeira pra uma pessoa, você não tem um modelo, tal, não sei o quê, nunca me mandou, porque acho que a pessoa pensa, se eu mandar pra ela, vai ficar mais milionária do que eu, não posso. É bem isso Entende? mesmo. Então, assim, é esse tipo de coisa que você tá colocando no seu campo eletromagnético, do tipo, falta pra mim. Se eu passar pra ela, vai faltar pra mim. Deixa eu fazer uma pergunta que veio a um fio aqui. Então, por exemplo, aquele negócio que a pessoa fala, eu não vou no médico, porque se eu descobrir uma doença, eu fico mais doente, porque eu não tô sentindo nada. Se eu descobrir, aí eu fico ruim, começa a ter um monte de coisa. É nesse meio também? Ou não tem muito a ver? Porque assim, tem gente que fala assim, não vou no... quem procura a doença acha. Então eu não tô sentindo nada. Eu tô bem aqui. Eu fui no médico, ele falou, vamos por exemplo, que tem muita gente usando hoje, ou TDAH, ou TOD, ou não sei o quê. A pessoa nunca... começou a vir todos os sinais, sintomas de tudo que ela nunca sentiu. Tem mais ou menos a ver com isso também? Ou não? Eu falei besteira. Não. Tem também uma vertente aí sobre isso, mas o que a gente pode esclarecer por exemplo, eu não posso fingir que eu não tô vendo alguma coisa. Então, eu não posso colocar uma venda nos olhos e falar, não, se eu não tô vendo, não vai acontecer. Então, se eu não tô me vendo por dentro, é porque eu não tenho doença, né? Sob a perspectiva da física quântica, do Axis Conscious, né, de barras de Axis e tal, a doença é um equívoco. Então, porque o ser humano ele veio para ser um ser infinito, saudável, abundante em todas as áreas. Então, a doença é uma mentira que está na sua mente. Alguma coisa relacionada a um trauma, né? O professor Hélio Couto, que eu estudo há mais de 10 anos, ele fala, o trauma, ele cita o trauma 1208, eu brinco, né, quando eu tô falando com os alunos, enfim, que é 1000, 1500, enfim, só para usar o mesmo número dele. Mas ele fala do trauma 1208, que é algo que tá um endereço no seu cérebro criando alguma coisa ruim na sua realidade. Foi um trauma específico.
Então, por exemplo, se você tem essa crença de tipo, não posso enxergar alguma coisa que doença, não vou me ver, não vou fazer exame, não sei o que lá, você também tá crendo no mal. Você também tá com uma crença do tipo, eu não posso ir até lá, porque se eu for até lá, eu vou descobrir uma doença. E eu acho que também não é legal, porque aí também é uma vibração de escassez, né? Também é uma vibração de falta de saúde. A gente tem que fazer exames de rotina, acredito que isso é uma coisa normal. Entretanto, quando você chega nessa realidade, no médico, o médico está ali o tempo todo procurando coisa em você, procurando doença em você, e aí você acredita que você tem uma doença, naquele momento você está colapsando a função de onda. Que o professor Hélio Couto, para quem estuda física quântica, sabe. Porque tem muita gente que, mesmo quando descobre, tem gente assim, que descobriu a mesma doença. Tem gente que definha de um dia para o outro, mas tem gente que ainda perdura, fica ali por muito tempo ali com aquela vontade de viver, com aquela gana de viver. E foi a mesma doença no mesmo sentido ali. Porque para o professor Hélio, a Axis Consciousness, as barras de Axis e tem outros processos corporais também, eles falam do quê? Eles falam de física quântica. Então é basicamente a mesma coisa, só tem alguns conceitos específicos, diferentes e tudo mais. É uma técnica que também foi canalizada, então é uma técnica extraterrestre também, né? Alguém olhou e falou assim, vamos salvar o planeta Terra. Mandou algumas ferramentas aqui extraterrestres para contribuir com a gente. E aí o que acontece? Eles acreditam também que a partir do momento que você tem aquela... o colapso da função de onda, que é comprar o ponto de vista do outro... Sabe? No Axis fala comprar o ponto de vista, na física quântica fala colapsar a função de onda. O médico falou, você tem isso, isso e isso. Você fala, tenho, acreditou, pronto, já era. A minha mentoria se chama A Chave Mestra, porque tem um filme que eu assisti, sensacional, que no meu ponto de vista é física quântica pura, tem gente que fala que é um suspense / terror, que chama Chave Mestra. Sim. A moça, ela não era atingida por absolutamente nada. Eu não assisti porque eu falei que era de terror e eu tenho medo de filme de terror. A moça, ela não era atingida por absolutamente nada. Por quê? Porque ela não acreditava. Quando ela acreditou, pronto. Então colapsou a função de onda e aquilo se manifestou na realidade dela. Da física quântica eu assisto mais o Interstellar. Que aí é mais tranquilo. Não, mas é porque esse filme não tem... Assim, as pessoas não vendem como física quântica, mas eu assisti com um olhar quântico nesse sentido. Ela não acreditava. Quando ela acreditou, já era. Ela, né, o meu marido lembra de filme, eu lembro só... Aí foi quando as coisas começaram a fazer valer pra ela, né? Totalmente, foi quando... Ela não acreditava, ela não tinha crença, mas passou a ter valor. É porque era mais ou menos assim, deixa eu ver se eu me lembro mais ou menos da história. Eu não assisti o filme também. Eles incorporavam, né? Pessoas entravam no corpo umas das outras, não era assim? Lá... Você lembra mais que eu. Ela tem certeza que você lembra. Não, ele tem que lembrar, porque se ele não lembra, eu não tenho condição de contar, porque quem lembra as coisas é ele, geralmente, de filme, essas coisas. Eu, assisti um filme ontem no cinema, hoje não sei contar a história, não adianta, pode ser Branca de Neve, não sei. Uma pergunta, antes de você falar do filme, só pra eu não esquecer. Esse negócio de vibrar pras coisas acontecerem, tal. Ele não é a fé? Ou não tem muita coisa a ver? Porque assim, quando... É só questionamento pra eu conseguir ver se eu consigo entender. Tá. Eu estou vibrando coisas boas pra acontecer coisas boas. Sim. Eu fico esperando ali acontecer. A gente também não sabe quando vai acontecer. Então você só faz porque você sabe que em algum momento isso vai voltar pra você. Quem faz coisas boas, colhe coisas boas. A fé não seria no mesmo sentido? Porque eu tenho fé que as coisas vão acontecer. Então, eu vou fazer coisas boas, eu vou ter uma atitude boa pela fé que eu tenho, pelo que eu acredito, porque também vai acontecer. Então, por exemplo, a física quântica é a parte da ciência e a fé é a parte espiritual, mas não é no mesmo sentido? Sim, eu não vejo, assim, muita divisão, porque o que a física quântica fala é que se você colocar o pensamento aliado ao sentimento, aquilo acontece. E se a sua fé, ela é fundamentada no seu pensamento, aliado ao seu sentimento da certeza de que aquilo vai acontecer, aquilo acontece. Entretanto, a fé, ela não é nenhuma certeza, né? Porque se é certeza, já não precisa ter fé. Você só vai, né?
A fé é quando, assim, não, eu acredito que vai dar certo, tem não sei o quê. Por exemplo, eu não tenho fé em Deus, eu sei que ele existe, ponto. Entendeu? Tem essa diferença, tem essa diferenciação. É uma certeza de que ele existe, então não é uma fé. Uma fé é uma fé no invisível, uma fé naquilo que você não experienciou, é uma fé naquilo que você não consegue ver. Agora, se você já visualiza, se é um plano seu, sabe, assim, você vê o podcast daqui a 5 anos, assim, assado tal, isso nem é fé mais, você já sabe. Isso é uma convicção, isso é uma certeza, sabe? E aí, o seu campo, tanto vou colocar eletromagnético no geral, vai vibrar de uma forma para você ter ações, atitudes, para que você alcance isso. Exatamente, porque quando Jesus curava as pessoas, ele falava para a pessoa, a sua fé te curou. Porque se a pessoa acreditasse que aquilo que ele estava... A pessoa tocava na veste dele e era curada. Se a pessoa acreditasse que era o poder dele, se a pessoa ou acreditasse que, sei lá, comigo não vai dar certo, porque eu não sou merecedora, ela não era curada, entendeu? É a fé dela que curava, é justamente a física quântica, porque o que Jesus deixou 2025 anos atrás é física quântica pura. É o ensinamento dele, da fé, de acreditar e tudo mais, e de colocar o seu campo eletromagnético ali a favor daquilo que você quer o tempo todo, é física quântica pura. Eu tenho mais um montão de perguntas, mas eu quero voltar um pouquinho pra gente primeiro conhecer quem é a Bruna. Como a Bruna chegou na física quântica. Porque a gente já começou a falar, e a Bruna não nasceu no meio da física quântica, creio eu, né? Quem é a Bruna? O que a Bruna faz? Vamos rebobinar aqui Vamos rebobinar. Então, bom, a Bruna... Eu sou advogada, sou mentora, sou palestrante, sou escritora, tudo isso. Mas como é que eu cheguei na física quântica? Como é que eu cheguei nesse assunto? Como é que eu cheguei a me tornar especialista em cocriação de realidade? Quando eu era muito, muito novinha, aconteceram muitas coisas na minha vida, sabe? Minha vida foi bem difícil, foi uma vida bem difícil. Hoje eu tenho a consciência de que eu criei uma vida difícil por eletromagnetismo, por crenças que eu tinha na dificuldade, no sofrimento. Tenho a ancestralidade também, que já não colaborou muito comigo, né? Um lado italiano que passou por guerras, um monte de coisa, dificuldade, escassez e tal. O outro lado, meu pai era negro, então daí tem toda essa ancestralidade de escravos e tal. A gente já tem no DNA essa questão de sofrimento, de, sabe, escravidão e tudo mais, é uma carga. Os antepassados energeticamente interfere na atualidade também pela física quântica? Sim. A gente tem essa carga genética muito importante, seja por pontos de vista que a gente comprou, tudo que a gente traz no nosso DNA, RNA, LNA, sabe, nas nossas células, a gente tem essa carga pesada dos nossos ancestrais. Eu perguntei porque tanto eu quanto o Princesa, a gente já participou com a Márcia. Sistêmica. Terapia sistêmica. Então tem a ver com isso também. Tem tudo a ver. E aí o que acontece? Eu tive, assim, uma infância muito difícil, né? Quando eu tinha 6 anos de idade aconteceu uma tragédia. Meu pai, ele saiu para trabalhar, não voltou, foi atropelado por um ônibus e morreu e tal. A partir daí, meu cérebro, com 6 anos de idade, registrou um monte de coisa ruim, do tipo... primeiro, homens não são confiáveis, eles saem e eles não voltam. Né? Independente mesmo o que aconteceu, isso já ficou registrado em você. Já ficou registrado, porque você tem uma coisa... Exato. Você tem uma coisa de abandono, entendeu? Não importa se a pessoa morreu, se ela foi para outro lugar, mas você tem um registro ali de abandono, né? Então, eu tive isso, eu e minha mãe, a gente passou muita dificuldade, a gente teve que mudar de cidade, né? Porque a gente morava no interior na época aí, que a gente foi para São Bernardo, onde estava a família dela. A gente passou muita dificuldade, minha mãe teve que fazer faxina para me sustentar. Lá a gente tinha casa, aqui a gente não tinha casa, então ela teve que se virar muito, assim, então eu fiquei filha única por conta disso. Minha mãe nunca mais quis se casar. Então a minha vida foi muito difícil. Mas eu sempre fui, assim, uma criança que sonhava grande, sabe?
Então, eu pensava grande, assim, e tal. E aí, eu escutava da minha mãe, seu pai também era assim, ele era sonhador, não sei o quê. Aí, o que eu lia por trás do que ela falava? Tipo, ele era assim, ele era sonhador, e ele morreu com 38 anos de idade, atropelado. Tipo assim, não adianta nada você sonhar, entendeu? Então, sonhar é besteira. Era meio que a leitura que eu fazia do tipo, sonhos vazios, sabe? Mas eu não deixava de sonhar o tempo todo e tal. Mas assim, eu vejo que tinha muita carga, sabe? Porque eu passei muitas dificuldades, né? Para fazer de faculdade foi muito difícil, tive que fazer com bolsa de estudo. Mesmo assim, eu fui assaltada, sei lá quantas vezes, 9, 10, 11 vezes no período da minha faculdade, porque eu estudava no centro de São Bernardo, de São Paulo, no Mackenzie, eu passava por Avenida do Estado, aquele pedaço ali. Eu fui muito assaltada, mas muito. Eu chegava no carro, eu desdobrava a porta do carro com o joelho, entrava e dirigia para casa. Nossa. Aí minha mãe olhava... Aí um dia, na Avenida do Estado, eles tacaram alguma coisa, que pra mim aquilo era um tiro, né? Pau! Estourou o vidro de trás, bateu... Sabe aonde? Aqui, ó, no meu encosto da cabeça. Quando eu fui ver, quando eu cheguei em casa, o que era aquilo? Uma vela de carro. Tacaram, acho que com estilingue, sabe? Pra estourar e a pessoa parar e eles assaltarem. Enfim, acontecia de tudo. Eu chegava em casa com o carro todo estrupiado, minha mãe falava, pelo amor de Deus, de novo. Era só qual que é a de hoje, né? Eu vivia na delegacia, sabe assim? Meu carro... Eu deixava na porta da delegacia, porque na Marquês de Paranaguá, lá do lado do Mackenzie, tinha uma delegacia. Aí eu tinha a ilusão de que eu deixava meu carro lá na porta e ia estar seguro. Aí quando eu voltava, cadê o carro? Não tava lá. Aí vinha o taxista, moça, seu carro tá lá dentro do pátio, porque levaram, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu lá... Aí ficava 3 horas na delegacia. Isso aí era rotina pra mim. Era rotina. Aí o que aconteceu? Quando terminou a faculdade, eu tava com síndrome do pânico e depressão. Vá. Jura? Não teve motivo? Cara, eu tive uma síndrome do pânico, assim, de enlouquecer. De enlouquecer, assim, qualquer um. Só uma perguntinha. Esse período desses 9 assaltos foi num período de quanto tempo? Eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Eu quase uma vez por mês. Mês e mês não. Eu coloquei medo no meu campo eletromagnético. Eu não podia ver uma pessoa. Eu tava assim, ó. E aí, quando você vibra no medo, você atrai o quê? O objeto do medo. Mas eu até concordo. Mas a situação te trouxe isso. Exato. Como é que você não vibra isso, sendo que, tipo assim, sua vida, ela tá se baseando nisso? Vamos dizer assim, no caso dos assaltos, que... Acho que seria muito comum uma pessoa vibrar desse jeito, não? Sim. É que assim, hoje com as ferramentas que eu tenho, eu conseguiria lidar de uma maneira diferente. Na época eu não tinha essas ferramentas, sim, né? Entendo. Eu não tinha ferramentas. Então, por exemplo, hoje eu com certeza pararia e falaria em todos os lugares onde eu estou criando situações de invasão, de medo, de pânico, eu destruo e descrio. É uma ferramenta do Axis, por exemplo. Então, por exemplo, eu não tinha isso. Na primeira vez, a segunda vez, pode dizer que foi o acaso ali que aconteceu mesmo. As outras, você acha que foi uma sucessão de acontecimentos devido ao seu campo eletromagnético? Não, todas. Até as primeiras? Tudo eu criei. Até o que aconteceu comigo ao longo da minha vida, eu criei. Eu escolhi, eu criei, entendeu? Então, até a primeira vez, eu criei. E aí, todas as outras foram muito mais facilmente criadas, né? Porque já estava com aquela emanação ali no campo, vibrando muito. Enfim, e aí depois, quando eu fui pra lama, assim, que eu tive uma síndrome do pânico terrível, uma vez eu tenho inúmeras histórias. Eu saía do meio da reunião chorando no meio da rua. Os seguranças do Morumbi todos me conheciam, porque eu saía chorando que nem uma louca no meio da rua. A pessoa é tão louca que conta isso na rede social. Hoje tá resolvido, né? Total. Hoje tá resolvido. Não, total. Eu não ligo. Mas assim, o que acontece? Uma vez, eu tinha pavor de túnel. Estacionamento, coisa fechada, mas eu ficava desesperada se eu ia me ver entrar num túnel e o negócio, o trânsito parar e eu ficar no túnel, fechada ali. Era uma coisa, assim, por exemplo, uma sala assim, fechada, sem janela, morria. Uma vez do médico, da altura lá do psiquiatra, eu queria pular da janela. Se jogar. Exatamente. Daí o que aconteceu? Eu tava chegando um pouquinho antes daquele túnel Maria Maluf e tava completamente parado.
Quando chegou mais ou menos a uns 8 metros do túnel e eu vi que eu ficaria parada dentro do túnel ad infinitum, que eu não sei quanto tempo ia durar aquilo, eu desci do carro chorando que nem uma louca, no meio da Maria Maluf. Largou o carro? Larguei o carro, e aí veio um moço que tava atrás e falou, moço, pelo amor de Deus, precisa de ajuda. E eu chorava assim, eu conseguia nem falar, né? E aí eu sentei na guarda-reio, sei lá o que é, lá no mato, sabe assim? É uma pessoa completamente sem luxo. Sem nível. Sem estabilidade nenhuma. Zero. Você nem pensa nisso, né? Ai, vou sentar, nem liga, né? Eu já não sou essa pessoa na vida real. Eu já não tenho, né, frescura. Não vou contar o que eu fiz hoje, né? Vou deixar. Mas assim, eu já não tenho. Só que nessa época, menos ainda. É como se tira seu cérebro. Cara, é cortisol, bomba de cortisol no seu organismo. Você não tem ideia do que é uma crise de pânico, graças a Deus. Espero que ninguém tenha aqui. E aí o rapaz veio, me ajudou, não sei o que, outro cataram, manobraram meu carro, demoraram, tipo, 20 minutos pra conseguir levar o carro de um lado até o canto lá, porque por conta do trânsito, muito. E aí os médicos falavam assim, fica tranquila, disso você não morre. A minha pressão ia 21/12, uma vez na academia, 21/12. Mas não, era a pressão. Disso você não morre, fica tranquila. Eu falei, se eu não morrer na pressão 20/12, eu morro atropelada na Tancredo Neves, porque saí correndo no meio da rua, entendeu? Então era nesse nível que eu passava. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu fui muitos médicos. Nessa época, financeiramente, eu tinha uma reserva e eu gastei tudo. Mas, assim, você foi em médicos tradicionais ou voltado para algum psicólogo, sim. terapeuta ou não? Fiz inúmeras terapias, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, tudo que falava. Se você falava assim, você vai subir numa montanha na Índia, senta e toma um chá, eu ia. Sim. Qualquer coisa. Eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha. E aí, psiquiatras, entendeu? Psiquiatras foram uns 9, tomei remédio de tudo quanto é jeito que você imaginar, não fazia efeito, 3 remédios ao mesmo tempo, era uma loucura. E aí eu falei, gente, tem que existir alguma coisa diferente, não é possível, o que tá acontecendo? Aí foi que Deus me mostrou o professor Hélio Couto no YouTube. A partir daí, comecei a estudar, professor Hélio Couto, eu já tinha uma consciência de espiritualidade, eu sou católica de origem, de formação, desde a barriga da minha mãe vou à missa até hoje. Então tem uma vertente de renovação carismática também na nossa religiosidade ali. Só que eu sempre li de tudo e tal. E aí o que acontecia? Eu não encontrava nenhuma resposta, sabe? Não conseguia melhorar, não saía daquele buraco e tal. Com 18 anos eu li o meu primeiro livro de Osho, eu ganhei esse livro, e aí eu comecei a entender que a gente tá aqui, mas não tá aqui, o Osho fala umas coisas muito loucas, assim, e eu entrei nessa linha de entendimento, então eu já tinha bastante esclarecimento. Quando eu tava lá assistindo coisa de Osho, palestra, não sei o que, apareceu o professor Hélio Couto. Quando eu comecei a estudar o professor Hélio Couto, eu falei, agora eu me curo. Eu não tive dúvida, eu falei, agora eu vou me curar, e eu saí desse buraco. E se eu sair, qualquer um sai. E você vivenciou tudo isso, experienciou tudo isso, e hoje você tá nessa outra vibração, nesse outro momento. Eu acho que quando você vem conversar, não é que as outras pessoas, quem não passou por isso, não tem credibilidade, mas eu acho que você passa ainda mais quando você fala, eu passei por isso, e isso me ajudou, isso me curou. E quando você fala, aconteceu isso, a pessoa do outro lado fala, eu também tô passando por isso. Também aconteceu isso comigo, porque você tem a vivência da coisa. É coisa ruim? Mas você tem a vivência da coisa ali, né? Sim, eu acho que é bem diferente, né? Quando a gente tem esse conhecimento de causa, né? Eu falo que eu sou o meu maior case de sucesso. Eu tenho outros pacientes, assim, né, de atendimento e tal, que são histórias incríveis, mas o meu maior de todos sou eu. Porque, assim, eu estava num buraco, gente, que falam que poço não tem fundo, né? Ou fundo do poço. Chegou no fundo do poço. Não, poço não tem fundo, cara. Você chega lá no fundo, você cava mais, você vai. Não tem cada vez mais. Não existe fim. Não existe fim. E aí, quem tá no entorno também te ajuda, muitas vezes, a cavar um pouco mais, porque ninguém entende o que tá acontecendo, né? Então, em geral, é uma situação muito, muito difícil de você sair. Então, é só através do conhecimento mesmo, eu acho que a gente consegue sair. E aí, a partir daí, começou a minha missão. Porque o professor Hélio, ele sempre fala,
você estuda. E aí, depois que eu aprendi tudo, professor, o que eu faço? Ele fala, vai e ajuda o outro. E aí, naquele momento, Deus me chamou, que eu tenho essa, né? Que Deus fala comigo diretamente, assim. A menina do WhatsApp de Deus. Tem o WhatsApp ali como o Brunet. Eu sinto Deus falando comigo. E agora eu sinto de uma maneira diferente ainda. Eu sentia na mente e hoje em dia eu sinto de uma forma diferente. Mas assim, Deus falou comigo, ele falou, olha, agora o seu dom é o verbo, você precisa comunicar às pessoas. Você precisa levar esse conhecimento para as pessoas da forma como você foi ajudada pelo YouTube, você tem que fazer. E aí eu tinha esse chamado desde 2014. Só que eu só coloquei em prática quando? Em 2023, porque a gente é um pouquinho lento, né? A gente vai... Eu sou, né, lenta. Protelando aí, ali até... E aí foi, em 2023 eu abri meu canal e aí eu comecei a compartilhar com as pessoas, né? De uma forma muito tímida ainda, porque eu tinha a minha outra profissão. E aí Deus falou comigo muito claramente algumas vezes que não é pra eu ter outra profissão, que minha profissão é essa. Então, peça exoneração do teu cargo e vá fazer isso. Eu tenho uma pergunta e uma afirmação. Mas a afirmação eu vou fazer daqui a pouco e a pergunta também, mas deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Mas dentro da pergunta, já pra você ir pensando aí, você viu ali no YouTube, falou, meu, agora eu me curo. Agora eu vou resolver o meu problema. Depois que eu falar dos nossos patrocinadores, eu quero que você fale um pouquinho qual foi as primeiras ações que você teve ali pra começar a virar essa chave. Qual foi a primeira coisa? Eu falei, meu, isso aqui foi a primeira coisa que eu fiz, porque isso aqui já começou a me ajudar. E depois eu tenho uma afirmação, você conta da sua história, falar um pouquinho pra trazer pra cá. Beleza, tá bom? Fechou. Vamos lá, gato. Galera, deixa eu falar pra vocês o nosso parceiro lá da Green Embalagens Descartáveis. Tudo que você precisa pro seu negócio ou pra sua casa, que for embalagem descartável, produto de limpeza, no geral, higiene também, você encontra lá na Green, tá bom? Nesse QR Code que tá aqui na tela, ó. Vocês conseguem fazer o pedido e eles entregam na sua casa. Morato, Franco, Caieiras, Campo Limpo, Perus. É só fazer o pedido nesse QR Code que eles também mandam todo... Não é cardápio, todo... Os produtos que eles oferecem pra vocês lá. Eles mandam uma listinha de produtos que eles oferecem. Eu esqueci o nome, gato. Não é isso, mas vocês me entenderam, né? Então aqui nesse QR Code vocês conseguem ter acesso a todos os produtos que eles oferecem. Fazendo um pedido, eles entregam na sua casa, tá bom? Você que é aqui de Morato, quiser ir lá na loja, fica na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro. E sigam eles também aqui no Instagram. Green.embalagem. Vai pra cá. Fechou? Fechou. Eu esqueci o nome, gata. Ajuda a lembrar o nome aí. Mandar um abraço também para as meninas lá da Adega Central Morato, que você precisa de bebida para sua casa ou para o seu negócio. Portfólio, obrigado. Para sua casa ou para o seu negócio, seu negócio, para sua casa, seu negócio de bebidas, você pode pedir para as meninas lá também que elas vendem atacado e varejo através desse QR Code aqui, tá bom? E você que está fazendo uma festa, acabou suas bebidas e independente na verdade, até as 3 horas da manhã elas fazem entrega. Então, sigam elas também aqui no Instagram, ó, Adega Central _ Morato. E aqui acompanhe o nosso perfil aqui no Instagram e o delas lá, que vocês vão ver muita coisa bacana, muita novidade também. Elas ficam ali pertinho do Aloha, ali fica na rua Cerqueira Gama, número 89, né, gato? 89. Que vai ser pertinho do que agora? Pertinho da Maju. Da Maju. Da Maju, vai estar bem pertinho ali. Então daqui a pouquinho eu falo da Maju e eu já falo um pouquinho mais pra vocês do que vai acontecer com a Maju Mamma Mia, fechou? Almoço no Strong é maravilhoso, né, gato? Ah, meu Deus do céu. Estive com os meninos lá no final de semana e a gente comeu uma feijoadinha, ó. Top. Então toda quarta e sábado tem feijoada lá no restaurante Strong. Eles também entregam aqui, ó, através desse QR Code, tá bom? Além dos pratos tradicionais ali, os executivos durante toda a semana, tem os pratos que o Robson acaba inventando ali, como vaca atolada, virado paulista, carne assada, frango no molho, macarronada. Cada dia é uma novidade. Então acompanhe também o restaurante Strong, fica ali no Shopping Morato, na praça de alimentação, que vai ser muito bem atendido lá. Ou faça o pedido que eles entregam aqui, ó, na sua casa. O meu prato predileto lá, com certeza, é a salada moda, que é maravilhosa. E o Princeso gosta do filé de frango parmegiana, né, gato? Meu prato preferido. O Arthur também gosta do filé de frango parmegiana, né, Tuca?
caprichadíssimo, ó. Muito, muito bom. Então, faça o pedido lá no Strong, mandar um abraço pro Robson, que é parceiraço nosso aqui, de verdade. Então, valeu, Robson, tamo junto. E, pra fechar esse primeiro bloco, o nosso parceiro de longuíssima data, lá dos primeiros episódios do Quebrada, o Dr. Tadeu Carneiro já está com a gente aqui fazendo essa parceria que é maravilhosa. Então, se você quer deixar seu sorriso ainda mais bonito, Dr. Tadeu Carneiro é a pedida certa, tá bom? O QR Code aqui você consegue agendar a sua consulta, agendar a sua avaliação, você não precisa agendar, tá? Só ir lá direto lá que você vai ser atendido, ele já faz sua avaliação na hora. Aqui para você agendar as suas consultas, e também nesse QR Code você consegue agendar com a doutora Lana para fazer aquela bichectomia, o bigodinho chinês, o pezinho de galinha, aplicação de botox. Tá precisando aí, gato? Você acha? Faz um... Que isso? Fala, ó, tá precisando aplicar um botox aí. Tô bonito ainda. Tá um princeso. Por isso então... Então, galera, vai lá com o Dr. Tadeu Carneiro, tá bom? Fica também na rua Virgínio Matinho de Oliveira, número 44, sala 4, lá no centro, em frente à Câmara Municipal. Então, ó, QR Code também aqui na tela e Instagram também, ó. Dr. Tadeu Carneiro. É isso. Fechou, gato? Não vai dar uma preenchidinha aí, não? Não, então, mas se eu já tô parecendo princesa, pra que eu vou preencher? Eu acho que eu vou dar um pulinho lá, falar, doutora Lana, dá um grau aqui. Só se for pra ficar mais bonito, que nem... Ai, meu Deus do céu. Que nem, como é que é o nome do personagem lá do Shrek? O Encantado? Encantado. Lindo. Galera, esse nosso parceiro tá sempre com a gente aí, ajudando demais. Todos as redes sociais e os telefones estão aparecendo aqui na Layer Third, aqui embaixo, bonitinho. Rodapé. O mais famoso rodapé. Fechou? Fechou. Tudo bem, Bruna? Tudo certo. A gente faz umas bagunças aqui, mas a gente vai se entendendo. Tá bom? Combinado. Bruna, você tá falando um pouquinho da sua história? E antes de fazer a pergunta, que você falou das crenças que veio ali, teve com o seu pai, então na sua cabeça já foi criando várias situações. A gente vê muito presente isso aqui na Quebrada. Essas limitações, essas crenças de não merecimento, de não crescer, de não ver coisas novas. Infelizmente, aqui na Quebrada, quando a gente conversa com o pessoal aqui, a gente vê muito sonho limitado, com muitas coisas limitadas. E a gente vai conversando aqui, conversa ali, e a gente vai percebendo que as pessoas, elas não sabem muita coisa que existe fora daqui, ou possibilidades que tem fora daqui. Então ela não consegue nem sonhar com outras coisas. Quando a gente fala do Quebrada Sem Limites, é justamente para isso, para mostrar que você da Quebrada, a sua Quebrada não tem limites, você pode acessar vários lugares e conhecer várias pessoas diferentes, ter outras possibilidades de trabalho, de crescimento, de diversão também, sem perder a sua identidade, porque não é que você foi para outro lugar, vivenciar outras coisas, que você perdeu sua identidade, sua credibilidade, sua identidade daqui, né? Então a gente, nessas andanças na Quebrada, a gente percebeu muito isso, que é muita crença limitante que o pessoal tem aqui de não merecimento. A vida quebrada, eu vou morrer aqui da Quebrada, eu não vou conseguir ter coisas novas, e sem contar que ser da Quebrada você não merece. Você não merece estar nesse lugar, você não merece vivenciar isso, você não merece vivenciar aquilo. E o nosso programa, a gente tenta quebrar isso um pouquinho com informação, com conhecimento, a possibilitar pessoas a ter outras coisas. Nós fizemos um projeto que chamava... Qual foi da princesa? Princesa da Quebrada. Que a moça que ganhou, ela nunca tinha ido num salão de cabeleireiro. Nunca. A gente fez um projeto, ela nunca tinha recebido uma cesta de café da manhã. E a gente foi entregar uma cesta de café da manhã pra ela passou um dia no salão, fez cabelo, cílios, unha. Nunca tinha ido num rodízio de hambúrguer. A gente levou ela no rodízio. Então, pra tentar quebrar um pouquinho disso. Então, a gente entende muito bem quando você fala do merecimento, que aqui é muito forte, muito presente. Isso aqui, de verdade mesmo. Na verdade, o merecimento ele é um equívoco, né? A gente foi doutrinado dessa forma porque é mais fácil você colocar a crença na pessoa de que ela não merece, colocar culpa e, portanto, quem tem culpa tem crença de não merecimento. Você limita muito o poder dessa pessoa quando você coloca essas informações no inconsciente dela. No entanto, o merecimento ele é um equívoco porque
você respira não porque você merece, mas porque o ar está disponível. Você tá o tempo todo vivendo, você sai esse sol, por exemplo, lindo que tá fazendo hoje, né, depois de vários dias. Você sai no sol, o sol aquece sua pele, você não tem que merecer para que isso aconteça, né? Então o merecimento, ele é um equívoco. Essa é a primeira coisa que a gente acaba derrubando aí nos nossos alunos, essa crença do não merecimento. Tirando a culpa, porque a culpa ela é uma âncora, ela não te permite voar e crescer e tal. E a questão do merecimento também. Então, independentemente do que a pessoa tenha feito e coisas que eventualmente ela se culpe, mas sempre dá para recalcular a rota, olhar para frente e entender que ela merece tudo de maravilhoso, porque Deus, ele é pura generosidade, né? Ele coloca você aqui com todos os subsídios para que você exerça a sua máxima capacidade, sua máxima potência. E é a gente que se limita. A mente faz essa limitação. Então, por isso que é tão importante trabalhar as crenças, ter essa reprogramação mental, que eu ofereço também no curso, porque se você reprograma a mente de modo a tirar todas as limitações, mudar de paradigma, tirar essas crenças, eliminar os seus traumas, tudo começa a ser possível para você, né? São infinitas possibilidades que a física quântica fala. E aí que entram as barras de Axis. Elas consistem em 32 pontos na cabeça que você toca sutilmente e energiza os elétrons, as informações começam a pular e o corpo da pessoa escolhe o que ele vai eliminar, que não está funcionando mais para ela. Então, lembra que eu falei, por exemplo, do trauma 1500 que está lá e aí está criando um monte de coisa, o assalto? Por isso que eu falo, hoje eu tenho ferramentas. A primeira coisa que eu faria se passasse por uma situação dessa hoje alguém corra as minhas barras. Primeira coisa. Porque naquele momento a gente tem um comando que a gente dá de sistema de sequência trifásico, que é justamente para que a pessoa saia daquele 8, que é o símbolo do infinito, que é quando você está no estresse pós-traumático. Você começa a repetir aquilo, repete. Que foi o que aconteceu comigo com os meus 10, 9, 11, sei lá quantos assaltos. Então, eu entrei num estresse pós-traumático e começava a repetir aquele padrão, porque era tanta informação no meu campo eletromagnético de falta, né, de escassez, de informação negativa e tal, que eu não conseguia quebrar aquele padrão. Então, a primeira coisa, alguém corra as minhas barras. E aí tem os processos verbais também, que a gente faz e a gente rapidamente sai disso. Quando eu fiz o Barras, ele falou, quando você entrar em alguma frequência, alguma coisa, você para um pouco, vai num lugar mais tranquilo e fala Barras ativar. E aí, pra começar a tentar quebrar esse infinito, esse ciclo e também começar a correr as ondas, né? Na verdade, sim. As barras, o que a gente... O que é barras? Vamos começar. Vamos lá. O que é barras? Então, são 32 pontos na cabeça que, quando tocados, fazem essa energização e o próprio corpo da pessoa vai excluir o que ele percebe que não está funcionando pelo ser infinito que ela é. Então, você tem um propósito, você tem uma potência, você tem a sua melhor versão, que dizem muito hoje em dia. O seu corpo, ele entende o que está te atrapalhando, o que está criando uma doença, o que está criando uma limitação, o que está criando um padrão repetitivo. Então, por exemplo, aquele relacionamento abusivo, que você já reparou, a pessoa que tem um relacionamento abusivo, ela termina, arruma outro, é pior ainda. Eu tinha uma vizinha que acho que ela teve uns 4 relacionamentos e ela apanhava de todos eles. Quem sofria era a gente, que estava do lado, do apartamento do lado. Então, assim, é um ciclo repetitivo, que é um padrão, a pessoa não sai daquilo mais. Então, é o famoso dedo podre que fala, né? Exatamente, mas a gente precisa entender qual é o pedido que você está fazendo para o universo para ele te devolver aquilo. Porque tem algo no seu campo eletromagnético. Não, mas não é isso que eu quero. Se não é isso que eu quero, vamos entender o que você está emanando, o que está pedindo, qual é a informação. Não é nem o verbal. Não é nem qual é a informação inconsciente que tem, que está fazendo esse pedido chegar para o universo dessa maneira. Homem abusivo. O que está criando esse relacionamento abusivo? O que está criando esse
né? Esse tipo de situação repetida na sua vida, esse padrão repetitivo. Então, às vezes, na terapia, a gente traz isso do inconsciente para o consciente, então por isso que você fica lá falando e tudo mais. As barras, eu fiquei apaixonada pela técnica porque você não precisa falar nada. A pessoa pode chegar para mim contando qual que é a questão dela, mas ela pode não falar nada. Ela deita na maca, eu toco a cabeça dela e eu faço os pontos ali e, de repente, um monte de coisa vai ser eliminada e a vida dela muda numa naturalidade, numa facilidade absurda. Ela não precisa estudar o tanto que eu estudei física quântica e ler não sei quantos mil livros para poder sair do buraco. Ela pode deitar numa maca, receber algumas sessões de barras, às vezes uma sessão ela já resolve o problema dela. Ela ser o paciente, na verdade, né? Sim, ela deita e recebe uma sessão. Então, é uma coisa que é muito rápido. Como pode ser mais leve e divertido e fácil? Eu não conheço ferramenta com essa velocidade de... Sabe? Por exemplo, eu tinha um trauma de agulha na veia, porque quando meu pai morreu lá, quando eu tinha 6 anos de idade, foi aquela coisa horrorosa na família, né? Aquela tragédia e tudo mais, eu comecei a passar muito mal, não parava nada no meu estômago. Minha mãe me levou pro pronto-socorro, que ficava a poucos metros do cemitério onde meu pai estava sendo velado, e aí lá eles começaram a procurar minha veia e tal, e não sei o quê, e tinha um monte de enfermeiro, e eu lembro dessa cena até hoje. Umas 8 enfermeiras, assim, me segurando pra pegar a minha veia, ninguém conseguia pegar, começavam a mexer muito na minha veia. Eu peguei um pavor de agulha na veia, até então minha mãe fala que eu não dava trabalho nenhum pra tirar sangue nada. Depois disso, virou um inferno. Meu marido sabe bem, porque todas as vezes que eu ia tirar uma criança de dentro de mim, eu não tava preocupada com o parto, eu tava preocupada com a agulha na veia. E eu deixava todo mundo louco no hospital, a equipe de obstetras, de doula. Fazia aquela muvuca, né? Eu deixava todo mundo louco, porque eu ficava, gente, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa, mas eu não quero o acesso. Não precisa. Eu não preciso daquele acesso, pelo amor de Deus. Olha, era um inferno que eu fazia na vida de todo mundo. E aí, o que acontecia? O meu pavor colocava o quê no meu campo eletromagnético? Ela tem medo, porque vai dar errado. Não vai pegar a veia dela. E o que acontecia? Eles me furavam 500 vezes. Pra eu tomar a minha anestesia, quando fui fazer o parto da minha primeira filha, eu levei umas 12 picadas. Nossa. Não pegava. Não pegava. Me colocaram de tudo quanto é jeito lá. Não pegava de jeito nenhum. Usaram ultrassom pra pegar minha veia. Usava ultrassom aqui atrás. E não achava, não conseguia. Caramba. Então, assim, não adianta, gente. É física. Né? Tem gente que acha que é filosofia. Não, é física. E aí, o que aconteceu? Eu fiz terapia a minha vida inteira, psicanálise. Mesmo depois que eu tinha melhorado do pânico, depressão e tudo mais... Eu tentava resolver essa questão, mas eu não conseguia, eu não tinha sucesso. E eu falava pra todo mundo, pelo amor de Deus, eu preciso perder esse pavor. Porque cada vez que eu vou tirar sangue, eu deixo a mulher louca. Uma vez, um cara derrubou o tubo de sangue em cima de mim quando eu fui fazer aquele exame de curva glicêmica. Nossa Senhora. Porque ele ficou nervoso de ver meu nervoso e derrubou e eu tive um mini apagão, assim, um horror. Então, assim, era uma coisa que era pra ser simples, virava um evento no laboratório. E eu falava, eu preciso me curar disso, porque eu sou uma mulher que eu tenho vergonha as pessoas me conhecem por causa disso, não dá? O nome dela no laboratório tinha até um asterisco, marcou uma vez, na próxima fala que não tem vaga, manda pra outra. Não, fala que não dá, que não tem quem atenda, entendeu? Cara, era muita vergonha que eu passava. Aí, como pode ser mais fácil? Comecei a ferramenta das barras, nem pensava nisso. Um belo dia, chamei a mulher lá em casa, já achei estranho, porque eu tinha dormido aquela noite. Geralmente eu não durmo quando eu vou fazer exame de sangue. Quando antecede, né? Não durmo. 1 ou 2 noites antes eu já não dormia. Aí eu falei, uau, dormi, normal, que aconteceu? Acho que é porque tô em casa, né? Aí eu pensei, não, mas os últimos 5 exames também fiz em casa. 10, sei lá quantos. E aí vamos ver. Você optava por fazer em casa por causa do... desde que começou essa história de pandemia e tal, que eles começaram a ir pra casa, aí pra mim foi ótimo. Aí tá bom, tô eu lá, né? E aí eu ficava assim, nossa, mas o meu corpo não tá liberando adrenalina, cortisol, não entendeu o modo luta e fuga. Por quê? Porque geralmente meu corpo já ficava assim, entrava numa tremedeira, minha mão molhava, sabe aquele desespero? Desesperada. E daí, nesse dia nada aconteceu. Eu falei, não, que estranho. Aí a moça foi, pegou numa facilidade, já acabou. Olhei pra ela. É só Depois isso? que eu me dei conta, acabou. As barras energizaram, tocou lá no ponto, no trauma 3.500 que eu tinha, acabou. Não tenho mais nada, agora eu sou uma pessoa normal. Então, você acredita? hoje, tranquilo. Posso até parir mais umas 3 crianças, amor, não tem problema. Cuidado, já preparei. Cara, você acredita? Não, isso, eu falei assim, gente, se eu resolvi isso, vocês resolvem qualquer coisa nas suas vidas, porque
Eu falei que ia fazer a pergunta lá, eu pedi até pra você pensar. Qual foi as primeiras coisas que você fez e falou, meu, agora eu vou me curar através dos vídeos, ou vou a curso, eu não sei o que eu vou fazer, mas tenho certeza que isso vai me curar. Qual foi as primeiras coisas que você fez, as primeiras ações ali que você acha que foi o start? Porque já tinha tentado um monte de coisa. De tudo. E nada tava certo. Não. Será que foi a sua convicção de que isso realmente ia te salvar, te curar? Na verdade, por isso que tá escrito na Bíblia, né? Que é um orar e vigiar. Porque assim, além da gente ter convicção, a gente precisa saber o funcionamento da coisa. Por isso que eu gosto de começar explicando como funciona, porque foi assim que eu acessei a consciência do tipo, ninguém me explicou isso antes. Eu não posso colocar isso no meu campo. Então, se eu não posso colocar isso no meu campo, o que eu faço para colocar coisas diferentes no meu campo? O que vai para o meu campo? Aquilo que eu tenho na mente associado ao meu sentimento. Então, agora eu vou colocar alguma coisa boa na minha mente, associar um sentimento muito bom de verdade, uma emoção forte, e aí sim eu vou cocriar. Só que isso tem que ser como? 95% do tempo. Tem que ser quase o tempo todo. Você tem que emanar isso o tempo todo. Porque lembra que eu falei que não adianta a gente fazer uma visualização, um quadro dos sonhos e um momento de meditação 20 minutos por dia? Manhã, acordei. E aí as outras 23 horas e 40 eu tô lá falando mal de você, tô te xingando, tô não sei o que. Primeiro, aquilo que você julga não pode contribuir com você. Se você tem um julgamento sobre alguma coisa, você não recebe daquilo nem de tudo que aquilo representa. Então, parei de julgar. Primeira coisa. Não vou mais julgar minha mãe, não vou mais julgar aquele amigo que fez isso, aquilo, não vou mais julgar o meu trabalho porque eu ficava revoltada da forma como as coisas funcionavam. Não vou mais julgar. O que eu vou fazer? Porque eu tenho esse hábito. Tinha passado, na época, 28 anos vivendo daquela maneira, isso, naquele modo. Então, eu preciso dar uma mudada aqui, vamos recalcular. Como é que eu faço? Eu vou substituindo. Então, por exemplo, se eu reclamava porque eu não tinha isso, não tinha aquilo ali na minha casa, tinha vários problemas de saúde, porque eu contei só uma vertente, tá, dos meus problemas. Tem tantas outras. Eu já achei suficiente. eu já achei que tá bom. Sabe de nada. Você acha, gato? Sabe de nada. Aí, o que acontece? Eu falei, não, eu preciso substituir isso. Como é que eu vou fazer? Já ouviu aquela frase, finge até que se torne real? Você precisa incorporar uma coisa de que você é aquilo que você quer ser. Então, assim, eu tive que incorporar que eu era aquela pessoa saudável que eu queria ser. E agradecer por isso. E tudo que é maluco, né? Que é doido. Porque quando você tá na lama, no fundo do poço, você vai agradecer o quê? A lama que você tá comendo? Porque é o que tem, entendeu? Quanto mais... Obrigado por estar ruim. Obrigado, porque... Entendeu? E você não pode ter essa vibração de pô, eu tô aqui nessa porcaria, não sei o que. Você tem que mudar. A mentalidade tem que ser outra, por isso que a mente é tão importante, né? Então, cada vez que vinha aquele sentimento de, coitada de mim, porque sair da vítima é a primeira coisa. Porque agradecer quando tá bom é fácil, né? Sim. Agora, agradecer quando tá ruim, aí é outro processo. Qual que foi o pulo do gato nesse processo que eu te falo? É o quê? Eu olhar e entender que fui eu que criei aquilo. Porque até então, eu era vítima, no sentido de, olha que merda minha vida, cara. Desculpa. Eu aprendi isso na terapia também, que até quando você se coloca por vítima, você é tão responsável quanto o quem te causou tudo aquilo, ou você se permitiu pra essa situação, né? Porque o que acontece? A vítima, ela não tem poder. A vítima, ela tem vilões. E ela tem mais situações de justiça para confirmar o quão vítima ela é. E foi tudo isso que eu criei, a minha vida toda. Então, enquanto eu não entendi que eu não era uma vítima e que eu era criadora daquilo, que era eu que estava criando, eu não pude pegar o poder para mim e falar, não, então agora eu vou criar diferente. Enquanto você tem essa postura de que as coisas te acontecem, você não muda. Quando você tem a postura de que você criou aquelas coisas, aí você consegue mudar. Porque se você criou uma porcaria, você consegue criar a vida que você escolhe, né? Então, eu comecei daí, sabe? Então, eu comecei agradecendo por tudo. Eu comecei agradecendo por tudo que eu tinha. Então, por exemplo, a minha coluna doía por 25 anos, assim,
o tempo todo, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, enfim, eu andei de ambulância inúmeras vezes, resgate, não sei lá, tá. Fiquei internada mais de um mês, tomando banho na cama, essas coisas. Eu comecei a agradecer quando eu tava conseguindo andar. Então, tinha dia que eu levantava e não conseguia andar, e tinha dia que eu conseguia andar, e eu comecei a agradecer porque eu conseguia andar. Eu comecei a agradecer porque naquele dia eu não tive mais 12 crises de pânico, eu tive 3. Porque até mesmo, por exemplo, a pessoa que, você falou, ficou todo esse tempo ali na cama, conseguia andar sem dor. A gente fala, só hoje, né? Porque amanhã vai voltar tudo de novo. Exatamente. Mas você pegou a energia, porque tem gente que é assim. Né, que eles falam do copo meio vazio, mas tem gente que não consegue nem ver a metade de água no copo. Falar, só hoje, porque amanhã, olha, amanhã vai voltar tudo de novo. Entendeu? Ou, por exemplo, essa crença de que eu não posso abrir minha boca, porque se eu abrir minha boca vai dar errado. Vai dar errado. Se você Lembra? É a forma que você tá... O universo não julga o seu pedido, o que você acredita é verdade. Se você acredita que você pode, você pode. Se acredita que você não pode, você não pode. Tá tudo certo. Ele não julga, ele só vai devolver pra você o que você emanou. Entendeu? Quando eu entendi isso, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de emanar coisa boa. Então, eu fui tentando de forma, naquela época, muito incipiente, assim, muito a conta-gotas, não me culpar. Que isso era uma coisa muito difícil. Eu tinha uma culpa muito generalizada, assim, sistêmica. Quem tem culpa em um lugar, tem culpa em todos. Então, eu me culpava de tudo. E quem tem culpa tem crença de não merecimento. Então, cria situações para se punir, para se vitimizar. Pra ser completamente injustiçada, entendeu? Isso aí eu vi a vida toda. Então, esse mindset de tipo, eu sou grata por tudo que eu tenho real, não importa que eu, sei lá, gostaria de beber água numa taça de cristal, mas obrigada que eu tenho essa caneca. Obrigada que eu queria ter um quarto, eu não tenho um quarto, mas eu tenho uma cama e eu tenho um travesseiro. Eu vou agradecer pelo travesseiro, mas eu vou agradecer de verdade. Com as minhas filhas eu faço com elas. Uma tem 6 anos e a outra tem 2, vai fazer 3. Eu faço com elas. Uma tem que agradecer 15 coisas toda noite. Quais são as coisas pelas quais você foi grata hoje? Aí elas falam. Aí a outra menorzinha, 6 ou 7. Aí ela vai falando. E cada dia mais, porque isso vai ficando natural pra você. Tem gente que não sabe agradecer. Se você olhar pra pessoa e falar assim... você é grato por quê hoje? Quem te ajudou? A pessoa ficou, não sei, cara, mas Deus mandou 200 anjos na vida dela, ela não reconhece, porque ela não tem o olhar treinado para isso, sabe? Então, por exemplo, eu comecei com essa foi a primeira atitude mais prática que eu poderia indicar para que as pessoas comecem, né? Quem estiver se encontrando nesse lugar e entende que está precisando mudar em alguma coisa, eu acho que esse é um bom começo. E um outro bom começo também é abençoar tudo e todos, independentemente da sua crença, né? Se você é religioso, não é, enfim. Mas tem alguns experimentos que as pessoas fazem, não sei se vocês já viram, seja com sal grosso, seja com água, com arroz, que você pega num dos cristais, você coloca, sal grosso, e aí você fica proferindo palavras feias, palavras ruins, de baixa vibração, e aí você fala coisas horrorosas, aquilo ali vai mofar, vai passar o tempo, ele vai pretejar, ele vai ficar horroroso. Aí um deles você não faz nada, deixa lá neutro. E o outro você fala palavras maravilhosas. Aquele ali dura e fica lindo e branco e não sei o que. Eu já vi isso com água. Eu também já vi. E já vi com planta. Exato. E com planta também. Duas plantas iguais. Duas plantas, E era até numa escola. As crianças, de uma, elas falavam coisas boas com uma plantinha. E na outra falava coisas ruins. Aquela ali murchou. Então. E com a água também. Mudou a molécula da água, cara. Eu fico com dó de fazer com plantinha, né? Mas tem enfim. gente que faz com gente, bicho. Não, então, esse que tem certas pessoas aí que faz com gente, imagina. Esse é que é o problema, entendeu? Esse é que é o problema, que esse conhecimento ele não é aplicado. Tem muita gente que sabe disso, e aí por isso que faz com gente, né? O professor Hélio Couto, ele fala que o sistema ele é autorregulatório, que se você não é capaz de focar no bem e utilizar as ferramentas da física quântica, por exemplo, para o bem, então você não vai conseguir aprender sobre elas, você não vai conseguir assimilar sobre elas, não vai acessar você isso. Por quê? Porque o sistema é autorregulatório. Se você souber daquela informação e conhecer, mesmo tendo um coração que vai fazer mal, um coração impuro, você vai criar bomba atômica ao invés de criar o bem, sabe, para as pessoas. Então, assim, por isso que o sistema é autorregulatório. E até mesmo, né, a gente
eu vou nessa mesma linha sua aí de acreditar, de coisas boas, agradecer, eu vou... E a gente recebe o nome. Olha lá, já chegou o positivo aí, ó. Tudo tá certo. Tudo tá bom. Tem esse detalhe também. Olha Tá lá, chegou o bonzinho, ou muitas vezes o bonzão. Chegou lá. Tudo pra ele tá bom, tudo tá certo, nunca reclama de nada. Olha lá, Eu recebo esses nomes, ó. Eu sou do seguinte contexto, sabe? Eu não tenho por que ficar fazendo de uma qualidade minha um defeito. Então, assim, cara, se pra mim tá bom e é uma qualidade minha, não ter isso pra mim não é um problema. Se é um problema pra você... É seu, não é comigo. Exato. Eu tenho muito mas disso. Tudo tá bom? Eu falo, mas tá bom. Mas tudo tá bom, tá bom. Mas não, tranquilo. Furou o pneu do carro. Era pra eu chegar, pra eu não passar por alguma coisa, chegar atrasar. Alguma coisa tinha que acontecer. Então pode ficar tranquilo. É tudo uma questão de ponto de vista, né? Então, a pessoa que tem esse ponto de vista de que tudo tá certo, no Axis a gente tem uma frase que fala o que está certo sobre isso. É uma pergunta de Axis, na verdade. Quando tem coisas dando errado e tudo mais, você perguntar o que está certo sobre isso, porque tá sempre tudo certo. E é o que você falou, às vezes o fato de você atrasar, esquecer um objeto que você não... Sei lá, esqueci o celular, não posso ficar sem celular, tem que voltar pra pegar. Eu vou me atrasar, mas você poderia estar se, de repente, colidindo o carro com alguém que virou com tudo lá, e aí... Deus te tirou daqui. Livrando de um monte de situações. Te tirou de um monte de coisa que você não tá nem vendo. Quantos livramentos a gente não tem diariamente que a gente nunca vai ficar sabendo? Porque ele não manda depois uma ficha falando, nossa, você tá me devendo. Você atrasou. Hoje foram 15 coisas aqui que você já tá me devendo. Se ele mandasse, eu tava lascado. Não, tava do débito com certeza. Não, vou falar uma coisa a você, na vez que a gente ia trazer em 3 minutos aqui pra gente ir no JJ, de repente foi um livramento. Porque eu sou muito chato com atraso. Eu sou muito chato, de verdade. Muito chato. E no dia do Joel, a gente marcou 10 horas. E 10 horas eu tava sentado ali fora, e só com o celular aqui filmando. O Luiz chegou 10h03, a Aline chegou 10h05. Eu sou bem chato, eles ficam, tá vendo? Me livrei de alguma coisa. De repente foi um livramento aí, hein? Olha a muleta aí, ó. Vai poder usar bastante essa muleta. Agora vai usar esse... Meu Deus, agora... Não era pra ser. Eu vou marcar sempre meia hora antes, porque aí não corre o risco, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente olhar tudo por esse prisma de que está tudo sempre certo. E aí outra pergunta de Axis também que a gente faz é, qual presente tem aqui? Qual presente tem aqui? Mas como é que você vai perguntar isso para uma coisa ruim? Você tem que treinar o seu cérebro. Por isso que eu falo da reprogramação mental, porque tem gente que é programada e às vezes por 50, 70, 80 anos de vida reclamando. Então o cérebro, gente, o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles são extremamente preguiçosos. Eles vão percorrer o caminho que ele está acostumado. Se você viveu na reclamação, não tem como. Bruna, eu escutei isso de um podcast que a gente fez há um tempo atrás, que o nosso cérebro, ele é condicionado a sempre facilitar as coisas, né? Sim. Independente do que você faça. Se tá fácil hoje, você vai querer deixar mais fácil. E amanhã seu cérebro vai querer dar um jeito de deixar isso que você tá fazendo mais fácil. Isso atrapalha muito? Atrapalha porque... no sentido sobre o que a gente tá falando, sabe? Sim. Porque o que acontece? Se você tem um pensamento, que é um pensamento recorrente de tragédia, como eu tinha, sabe? Eu tinha essa coisa de tragédia iminente, como se sempre fosse acontecer alguma coisa. Qualquer momento ia acontecer alguma coisa. Então eu tinha essa informação no meu campo. O meu cérebro, ele tá o tempo todo tentando me proteger. Então, ele tá o tempo todo colocando um monte de porcaria na minha mente, do tipo, não vira aí não, porque vai dar errado. Não sei o que, porque aí tem assalto. Porque o pneu fura. Então, assim, 200 milhões de tragédias e informações ali, porque é o que ele conhece. Sim. Ele quer me proteger. Isso é para que a espécie se perpetue. Então, a gente tem cérebros programados para que a espécie dure bastante, a espécie humana. Não você tem a programação de, tipo... relaxamento, tá tudo bem, zona de conforto, ou você tem a programação luta e fuga, sai daí que vai dar ruim, você precisa continuar vivo. Então, assim, se você tem um cérebro que tá condicionado nesse pensamento negativo, nesse ponto de vista de escassez, de falta, de que, tá rindo muito, muito alegrinho, não sei o que, vai dar, sabe? Porque acha que tudo vai dar certo, não sei o que. Gente, justamente a pessoa tá incomodada porque...
provavelmente isso falta nela. Ela vibra de outra forma. Ela vibra de outro jeito, ela não consegue entender por que pra você dá tudo certo, mas é justamente a sua mentalidade vai fazer com que pra você dê tudo certo. Você falou do luto, fuga, de economizar. Tem um desenho que é o Scrooge. Você assistiu? Já. Que o pai é desse. Tudo vai dar errado, vai morrer, a gente não pode fazer nada e sempre acontece alguma coisa que lasca. E aí depois vem um outro rapaz lá que é mais pra frente, que quer coisas novas, quer inovar, sempre é positivo e as coisas começam a acontecer de outra forma também. Então é bem. É exatamente. Um belo do exemplo, um belo do recado. É exatamente assim, gente. Não, infelizmente ou felizmente, não sei, não vai ter muita variação, sabe? É isso porque é física quântica, é comprovado, né? Nós somos onda e tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do experimento da dupla fenda. Fala que talvez refresque. É um experimento que aconteceu em 1805, então tem 220 anos, é isso? 220 anos. Que eram duas fendinhas, dois buraquinhos. E aí eles foram projetar um elétron, uma partícula, para passar pela fenda. E aí, por ser uma partícula, ele vai passar, supostamente, por uma fenda só. E aí ele passa ao mesmo tempo pelas duas fendas. E aí eles verificam, né, constatam na parte de trás, dinamicamente, que forma uma franja, e aí eles entendem que aquilo foi passado ao mesmo tempo pelas duas fendas. Mas como que isso acontece? Porque se é uma partícula, se eu jogo uma pedra... ela uma só, né? É uma, mas ela passou pelas duas fendas. Então, ficou comprovado que tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. Isso aqui vibra. Tipo, a gente olha para estar parado, mas ele vibra a 10 elevado a menos 16. O que é isso? Tanto faz. Não entendo de matemáticas. Mas vibra. Mas vibra. Então, assim, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. E existe um emaranhamento. Tem uma outra experiência também muito legal, que eles projetam um elétron para um lado, um outro para o outro, não sei o quê, e de repente eles pegam, reajustam, fazem uma conexão, sei lá, mexem ali de um lado e ele responde do outro. Prova do emaranhamento, entendeu? Tá tudo emaranhado. Por isso que a principal crença é você entender que a gente não tá separado nessa realidade. O que acontece comigo, o que eu tô fazendo de mal pro outro, volta pra mim, porque emanei e voltou. Então vem ali os multiversos que falam ali. Mas para além dessa coisa da emanação e voltar, estamos todos emaranhados. Então, tem essa coisa de que se você, por exemplo, se liberta de uma crença, de um padrão, tem um salto quântico, não sei o quê, pelo menos mais de 350 mil pessoas se beneficiam junto com você, porque estão emaranhadas, sabe? Então, esse experimento da dupla fenda, ele já muda tudo, ele já comprova que é tudo onda e tudo partícula. Então, a gente é onda, sabe? Não tem como falar que está separado, não tem como falar que a vibração não vai interferir na onda, porque é vibração, vai interferir. É pura vibração. Então, se o seu pensamento é negativo, se a sua palavra é negativa, se a sua fala, se as suas afirmações, se tudo aquilo que você projeta o tempo todo, não vai dar certo, não vou conseguir, não sei o quê, é onda pura. Então, e aí tem o princípio do observador. Esse elétron, ele passa pela fenda porque o observador olhou e desejou que ele passasse pelas duas fendas. Então, isso trazendo para a nossa prática aqui, é a sua escolha, é a escolha do observador. São infinitas possibilidades, vai atualizar aquela que você escolher. Aqui a gente tenta seguir mais ou menos a mesma linha. Gato, a gente vai fazer tal coisa. A gente já mirou um projeto. Tá, o que a gente precisa fazer para chegar aqui? Então a gente vai tendo ações, atitude, conexão pra gente conseguir alcançar aquele objetivo. Então tudo que a gente vai começar aqui, a gente já coloca o resultado final, fala, vai ser assim e vai funcionar. Como a gente vai chegar? A gente vai vendo no processo. A gente vai fazendo, vai construindo, porque eu falei, se a gente nem imaginar onde a gente quer chegar, a gente não sabe nem o que precisa fazer no meio do caminho, a gente não sabe nem o que
qual atitude que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? Igual o projeto que a gente já tá quase saindo, que vai acontecer, que a gente falou lá no dia do Joel. Tá, é isso que a gente quer. É isso que a gente vai fazer. Tá, o que a gente tem que fazer pra gente chegar aqui? Tem que fazer isso. Tá, agora, dentro de cada um desses, o que mais a gente precisa? Então a gente... Tem muita coisa que, inclusive, tá acontecendo no processo. E tá acontecendo durante o processo. Então a gente mentaliza ali o final, fala, opa, é isso que a gente quer. Tá, agora a gente vai ter que ter boas ações, boas atitudes. Pra quê? Pra gente conseguir chegar lá, senão a gente não chega. Que antes a gente fazia o contrário. A gente pensava no processo pra depois ver o que a gente ia fazer no final. A gente falou, não, vamos pensar o contrário, vamos ver o final. É isso que eu quero, tá? A gente quer uma coisa bem bonita, a gente quer tal coisa, tá? Então vamos ralar pra gente chegar lá. A gente vai por esse lado. Não sei se tá muito certo, mas vem dando resultado, pelo menos. Com certeza. Por exemplo, a visão da casa pronta é o que sustenta o período de obra, né? Você não vai suportar a obra se você não tem a visão da casa pronta. A mesma coisa, a missão de vocês, né? O objetivo de vocês, aí, o propósito onde vocês querem chegar, vocês só suportam essa quantidade de horas de trabalho, sabe? Excessivo e tal, e muita coisa na cabeça, e muita coisa para operacionalizar e tal. Você só suporta se você tem a visão de onde você vai. Senão você não suporta. Eu conversei isso na quinta-feira com duas colegas minhas. Com a Kai e com a Ju, mandar um abraço pra elas. A Ju da Mário Phelps tá com uma loja nova, bem bonitona, junto com a Fitness. E com a Kai ali também do Close da K. A gente tava falando sobre isso, sobre propósito, sobre trabalhar, sobre empreender, que muitas vezes, principalmente no começo, é uma troca ali, você trabalha praticamente de graça ali, né? Porque não vem os lucros, porque você tem que pagar as coisas, é aluguel, blá, 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 blá. Eu falei, cara, a gente não desistiu ainda, a gente não desistiu do podcast, você não desistiu do Close, a Ju, nem da loja, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente tá disposto a pagar todo esse período de trabalho de graça, de acordar cedo, de ir sacolar lá em São Paulo. A Ju tava com obra até esses dias, porque a gente sabe onde quer. Quem não tem um objetivo traçado, não aguenta não. Quem vai na onda do outro, ou vai no embalo ali, sem ser uma coisa que esquenta o coração dela, ela para no meio. Porque não vai suportar não, porque o fardo é pesado. Não é fácil não. Se você não tiver, né, essa clareza da missão e não conseguir enxergar, assim, aquela visão a longo alcance, é complicado. É bem complicado. 3 pontos importantes para as pessoas começarem a virar a mentalidade dela, começar a ter essa virada de chave aí. Não só em relação a barras, mas com tudo que você já estudou, com tudo que você já vivenciou. Fala, essas 3 coisas aqui é importante para a pessoa já começar. Você já falou uma, que foi ver o copo meio cheio, não ver o copo vazio ali, de agradecer, de agradecer o que está acontecendo com você no momento, porque você está se livrando de alguma coisa, ou está sendo a gratidão nesse momento. Enquanto você vai montando, eu vou falar dos nossos parceiros aqui, senão eles batem em nós. Combinado. Fechou? Tá curtindo? Curtindo. Eu tô falando muita besteira não, né? Não, tá ótimo. Tá no caminho. Tá falando muita besteira, vocês falam aí, viu, gente? Pode brigar com nós aí, não esquenta não. Ai, deixa eu falar do Chivas, né, gato? Vou te falar, na quinta-feira, o Chivas é uma hamburgueria parceira nossa, e eles saíram do centro e foram pro bairro. Eles estão na rua debaixo da minha casa. Não, que problema. E aí, eu tava com os meninos em casa, e o meu filho mais novo, o Theo, 5 anos, falou, pai, o que a gente vai comer de janta? Eu falei, o pai vai olhar aqui e ver o que vai fazer. Vamos ali no Chivas, agora ele tá pertinho. Então, a gente foi no Chivas lá, que é uma hamburgueria que é maravilhosa, hambúrguer artesanal, hambúrguer smash de excelente qualidade. Tá focado mais no delivery agora, tá, gente? Ele tinha um salão ali pra você levar sua família, agora ele tá focado mais no delivery, tá se especializando e montando, ficando cada vez mais eficiente. E desse QR Code aqui você pode fazer seu pedido. Ali tem um cardápio com toda a linha Smash que você vai encontrar ali de hambúrguer artesanal também. E eles estão se estruturando para a entrega através desse QR Code. A partir do momento que você finaliza, chega na sua casa em até 15 minutos. Engasguei, gato. Até 15 minutos o lanche chega na sua casa. Então faça o pedido através do QR Code que está aqui na tela. Acompanhe eles também nas redes sociais aqui, ó. Chivas Burger, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem aquelas barcas
com os lanches ali mergulhado no cheddar, que é maravilhoso também. Tem aquela batata maravilhosa. Toda quarta-feira tem promoção de batata, tá? Que você pede a P, vem a G sem adicional nenhum no valor e também com muito cheddar e muito bacon. Então, ó, é maravilhoso. Faça o pedido lá no Chivas Burger. Meu Deus. Perdeu aí, gata? Ai, Maju. Nossa, mas a gente só fala de coisa boa aqui, né? Só fala de comida. Caramba. Pelo amor de Deus. Olha, galera, pizza de qualidade é na Maju Mamma Mia. Não tem como ser diferente. Pedir também, nesse QR Code você consegue fazer os seus pedidos ali com 8 pedaços, 4 pedaços. As promoções, quando você clica nesse QR Code aqui, vai direto pro cardápio, já aparece a promoção do dia. E hoje, quinta-feira, tem a promoção ali de 2 pizzas por R$ 95,90, mais um refrigerante com a borda recheada. Então, faça seu pedido lá na Maju Mamma Mia. São mais de 180 sabores de pizza e tem as maravilhosas. Tem uma que é incrível, né, gato? Que é a pizza de brócolis, que é muito boa. A cara dele. Que é muito boa. Tem a Paraná 1, que é com lombo, salame, olha, é só pizza boa, gente. Na Maju, de verdade, faça o pedido. Agora está mudando também de local, tá? Tá vindo aqui pro centro de Morato, onde vai ter um espaço ainda maior para você levar sua família, aquele happy hour, melhor atender vocês. Vai ser pertinho da nossa parceira da Adega Central, mas também vai ser pertinho ali do Prensadão, do Aloha, do Vandeck, vai estar no polo gastronômico aqui de Morato. Então, ó, acompanha, mandar um abraço pro Ivo, pra Jéssica, pra Joyce, que também são parceiraço nosso aqui. E não posso deixar de falar da banana nevada, né, gato? Se os deuses comem alguma coisa, com certeza é essa pizza de banana nevada, ó, maravilhosa. Pizza de banana com chocolate branco por cima, canela e gratinada ali, ó. É incrível, incrível. Aqui, nossa, virou um corgo aqui, gato. Tá demais. E com a borda cheinha de chocolate branco. Então, ó, top demais. Faz o pedido aqui na Maju, que é excelente. A gente já assina embaixo. E convida a gente que a gente vai. Mandar um abraço também pra Shirley do Espaço Purpose, que está com um novo local. Tem que ir lá filmar, viu, gato? Verdade. O novo espaço da Shirley ali com o centro de beleza, onde tem todo o tratamento estético ali pro seu cabelo, faz pé, mão, unha, cílios, sobrancelha, fica ainda mais gata. Mas também, dentro do Espaço Purpose, tem um centro terapêutico, onde tem a parte ali espiritual, mental também, para você fazer esse atendimento lá dentro do Espaço Purpose, com o projeto da Shirley, que chama Projeto Casulo, tá bom? Então, também no QR Code aqui você consegue agendar o seu horário, tanto para o centro de beleza, quanto a parte terapêutica também. E sigam ela no Instagram aqui, ó, Purpose _ Centro de Beleza. É isso. E para fechar, a internet de qualidade tem que ser a Hyperlink Internet Banda Larga, com pacotes a partir de R$ 59,90. No QR Code aqui você vê todos os pacotes de todos os bairros que eles atendem. Infelizmente, ainda não está em Morato todo, que eu tô rezando para chegar no 120, para chegar lá em casa, porque a internet lá tá meia boca. Não tá muito boa, não. Não é só lá, não, viu? No meu também. Então, ó, pior que ali, ó, no Rosa já tem. Já tem, lá no Douglas tem. Ele tem que pedir pra descer. No Douglas tem, 3 ruas pra baixo, não chegou na casa do Princesa ainda. Então, ó, tem certeza que você quer uma internet de qualidade, a Hyperlink, ó, é a melhor pedida aqui no estúdio, chega com 1 GB, roda lisinho. Por isso que vocês veem aí sem problema nenhum de interrupção do sinal, tá bom? QR Code na tela para você ver os pacotes que oferecem. Caieira já tem, Franco da Rocha também, e quase tudo, principalmente da ponte para cá, tem a Hyperlink. Da ponte para lá tá chegando ainda. Então, pessoal, acompanha aí também, que lá no site dele, o Lucas, lá da Hyperlink.internet, vai dando várias dicas aí com os cuidados e a atenção que você tem que ter, tanto com o seu roteador, com o cabeamento e algumas orientações também. Fechou? Fechou, meu rei. Acabou? Tá bom, então. Vamos falar as 3 dicas aí para as pessoas dar aquela acordada na vida e começar a pôr em prática? Bora. Então, a gente falou da questão de reconhecer, né? Reconhecer o que tem e valorizar o que tem. Então, a partir de agradecer tudo e olhar para o que tem,
E não ficar olhando pro que falta, pro que a pessoa quer. Olha pro que já tem. Essa é uma primeira dica. Uma segunda dica é abençoar tudo. Porque como eu tava falando na linha daquela, do sal grosso, do arroz, e vocês falaram da plantinha, da água também, a mesma coisa. Tudo que a gente abençoa a gente de volta. Porque lembra, o que você emana, volta pra você. Então, esse hábito eu tenho até hoje, de abençoar tudo e todos. Então, se eu cruzo com pessoas no caminho, eu tô abençoando as pessoas e eu tô reconhecendo em mim o quão abençoada eu sou. Então, por exemplo, agora há pouco passei numa farmácia e aí tinha uma moça com uma bebezinha de 30 dias no colo, porque eu ouvi ela falando pra farmacêutica, e aí tava, eu acho que era o pai da moça, avô da bebezinha. E aí eles estavam lá negociando como que eles faziam pra pagar um leite pra menina. E aquilo, tipo, cortou meu coração, assim, porque... Você via, aí a moça lá, mas você não pode levar esse? Não, mas tem esse que é mais barato, tal. Então, mas não vai dar pro senhor levar e tal. E eu vendo assim neles aquela cara de não sei, né, e tal. E a menina 30 dias. E aquilo assim cortou meu coração. Mas naquele momento o que eu faço? Ao invés de você ficar com dó do outro, não, isso não é legal porque você não tá reconhecendo o ser infinito que o outro é. Quando você tem dó de alguém. Então, isso não é legal. A primeira coisa que você faz é abençoar a pessoa. Então, mentalmente, eu enviei luz para aquela família e abençoei, né? Então, naquele momento, pensei que Deus abençoe essa família, que Deus abençoe essa menina, que abençoe essa mãe, né? Que ela possa amamentar essa menina. E aí eu olho para mim e falo, nossa, obrigada, meu Deus, porque eu pude amamentar as minhas filhas e graças a Deus não tive essa situação. Então, eu reconheço na minha situação também o quão abençoada eu sou. Mas a gente não pode deixar de abençoar as pessoas. Então, a sua postura muda, inclusive, no trânsito. Quando você tá passando e aí vem uma pessoa para te cortar e tal, se você tá naquele outro modo da separação, que você não entende que todos somos um, você já xinga a pessoa, você já quer, né? E quando você entende que, assim, aquele outro é você em algum grau, só muda a velocidade de onda que a gente fala na física quântica. Então, ele é você em algum grau. Abençoa essa pessoa. Você nem sabe o que tá acontecendo na vida dele, sabe? Às vezes esse cara tá cortando porque ele precisa chegar correndo no hospital pra visitar a filha, a esposa. Você não sabe o que tá acontecendo na vida da pessoa. Então, abençoa essa pessoa e aí tudo é uma oportunidade de abençoar. Eu abençoo quem tá no trânsito, quem tá na rua, quem tá no carro. Às vezes a pessoa que é hostil comigo, já olho pra dentro de mim e percebo que o que tá fora tá dentro, que isso é uma lei, é a lei da correspondência. Se uma pessoa foi hostil, grosseira, me invalidou, eu olho pra mim e já faço um processo de Axis, que é em todos os lugares onde eu estou me invalidando, não estou me reconhecendo, estou sendo grosseira comigo, eu destruo e descrio. Então, é esse processo que vai te fazendo unificar. Você se unifica com Deus a partir dessa consciência de que tudo é uma coisa só. A gente não está separado. Uhum. Porque essa ideia da separação é justamente o que faz a pessoa tacar uma bomba no outro porque acha que não vai acontecer nada com ela. Não vai voltar pra ela. Tipo, eu tô separado. Então, se eu tô separado, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer o que for. Agora, quando você tem uma consciência de unificação, isso muda. Sua mentalidade é outra. Você não vai fazer mal para a pessoa que você está fazendo mal para si mesmo. Quando você está amaldiçoando o cara do trânsito, você está voltando para você. Então, se você tiver essa consciência, muda tudo. E a terceira coisa que eu posso dar de dica, que foi o que funcionou para mim também, é arquétipo. Arquétipo é um bloco de energia. Então, tudo é um arquétipo. Tudo que está no mundo é um arquétipo. Arquétipos podem te ajudar e podem te prejudicar. Arquétipos, em tese, tem luz e sombra. Eu, na época que eu precisava produzir dopamina no meu cérebro, estava muito depressiva, muito prostrada. Eu fiz o quê? Comprei um quadro de águia, comecei a estudar professor Hélio Couto, aprendi sobre arquétipos, comprei um quadro de águia enorme e coloquei no meu quarto. Aquilo me fez sair, aquilo me deu dopamina. É como se fosse uma injeção de dopamina na veia todos os didias. Não tem como você ficar parado olhando para uma águia, entendeu? Então, isso também ajuda. Então, se você estiver depressivo, se você estiver triste, se você estiver com questões emocionais, assim, muito difíceis, olha para tudo que está acontecendo, sabe? À sua volta. Quais são os arquétipos que podem estar influenciando, inclusive,
o seu campo vibracional, né? Coisa triste, notícia triste, tudo que você assiste no jornal. Eu, na minha área do direito, estudei muito a fundo o direito penal, me especializei nele, gostava muito, gosto muito. E aí isso me fazia assistir aqueles programas, sabe? Espreme sangue, como diz minha avó. Aqueles programas maravilhosos. Mas assim, eu sempre gostei da criminologia. Então a ideia da ciência por trás do crime e tudo mais. Mas o meu cérebro não entende isso. E aí ele faz o quê? Me traz assalto. Porque ele entende que aquilo acontece com o outro, vai acontecer comigo. Então a gente vai entrando nessa roda e o meu cérebro não entende, gente. A nossa mente é o que você falou. Vai economizar tempo e vai trazer facilidade para você o tempo todo. Então, o que você colocar nela vai manifestar na sua vida. Se você ficar assistindo notícia ruim o tempo todo, cara, você vai manifestar isso na sua vida. Não tem como ter um padrão vibracional alto com sangue, com crime, com coisa acontecendo dentro da sua casa o tempo todo, porque seu cérebro não entende. E outra, não tem tempo, espaço para o nosso inconsciente, não existe. Então, tudo que você lembra que aconteceu no passado, se eu ficar o tempo todo rememorando os meus assaltos e tudo que aconteceu, a minha mente, ela não sabe que isso aconteceu há 11 anos, ela vai há 13 anos, há realidade. 14 anos. Vai começar a soltar um monte de substância aqui no meu corpo como se estivesse acontecendo agora. Então, essa consciência a gente tem que ter de não ficar trazendo trauma e drama, sabe? Remoendo as aquelas coisas. Histórias, porque me ofendeu lá em 1930 e eu tô triste ainda até... pelo amor de Deus, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter consciência, porque tem frases de efeito como você toma o veneno e espera que o outro morra, né? Quando você não perdoa alguém. Mas é por conta disso, porque você tá trazendo aquela mágoa, aquela tristeza, aquela dor pro seu momento presente quando você não libera. Entendeu? Então, acho que são essas as minhas dicas mais expressas que eu posso dar para uma pessoa começar a subir ali do fundo do poço. E as tão não expressas, eu quero que você fale um pouquinho da sua mentoria, onde as pessoas te encontram, rede social, embora as redes sociais estejam aparecendo sempre aqui embaixo quando aparece você. Uhum. Fale pra todo mundo aí, faz o pitch. Bom, o meu Instagram, TikTok, YouTube, é tudo Bruna Yamabayashi. Tá aparecendo na tela aí embaixo, tá, gente? Ó. E Spotify, Insuportável. A gente tá iniciando agora o conteúdo do Spotify. Ainda não tem nada, mas agora vai falar do quê? Tem uma semana aí. Esse Insuportável é uma marca que tem alguns desdobramentos. Então, um programa que agora vai acontecer em agosto, do dia 1 ao dia 31 de agosto, são 31 dias de consciência, todos os dias ao meio-dia. Alguns dias vai ser ao vivo, outros dias vai acontecer de forma gravada, vou disponibilizar, vai ter um grupo no Telegram, e todo mundo que quiser aumentar a vibração, chegar e ser acolhido ali com muita consciência, com muita informação, vai ser muito bem recebido. Esse é um programa. E aí, quem se inscrever nesse programa até dia 31 de julho, vai receber também o clube de um livro bem legal que se chama Mais Esperto que o Diabo, que é um livro do Napoleão Hill. Maravilhoso, eu já li umas 3 vezes esse livro. Então, e a gente vai fazer um clube desse livro para poder trazer bastante consciência, né? E trazendo a sacada de Napoleão Hill, acho que vai ser muita contribuição também para todo mundo. É uma entrevista, na verdade, né? Não é? É uma entrevista. Já leu, Gás? Não. Eu tenho, eu te empresto. Eu tenho lá, eu já comprei 3 e eu fui dando, e aí... Mas é legal, nessa entrevista fala muito bem isso, né? Como você faz pra amarrar as pessoas, como você faz pra que as pessoas sejam más uma com a outra, então... Pra manipular, tirar o foco, tirar o poder, tirar, bem legal, introduzir bem legal. culpa, enfim. É isso, então a gente tem essa proposta de trazer um pouco mais de consciência, e eu tenho uma mentoria também, que é a mentoria de Chave Mestra, o nome é Chave Mestra, é uma mentoria de cocriação de realidade, expansão de consciência. Então, além de você ter essa informação aí, muita informação de física quântica, de como que você cria na prática, eu pego na sua mão, te ajudo a traçar um plano personalizado de cocriação de realidade para você. Eu co-criei a minha realidade. O meu primeiro crush, sabe qual foi? Jaspion.
Ó meu marido. Aí, ó. Você acha que eu sou boa ou não sou em cocriação de realidade? Eu saía correndo eu saía correndo no shopping. Não, você não tá entendendo. Eu saía correndo atrás de japinhas desse tamanho no shopping. Falava, minha filha, não sei o quê. E minha mãe, você vai ser presa, Nazaré Tedesco. Levar a criança embora. Cara, não, eu era louca. Ela ia lá no Brás, lá na Porto Geral. Na Liberdade. Na Liberdade, ele fazia festa, né? Não, eu sou seletiva. Eu demorei 33 anos pra casar porque eu sou seletiva. Porque mas tava eu procurando achei o Jaspion. Não é. Pá. E aí, minhas filhas são iguaizinhas às japinhas que eu corria atrás do shopping. Então, assim, eu tenho expertise em criação de realidade. Consciente, entendeu? Eu ajudo. Então, assim, tem essa mentoria, chave mestra, e tem, que é personalizada, né? A gente tem as vertentes aí para o tipo de cocriação que a pessoa desejar. Escrevi um livro também, que é Insuportável. Essa marca Insuportável, esse programa Insuportável, ele tem esse nome porque é justamente para você bancar aquilo que você é. Então, se o seu, a sua vibração mais alta, qual que é? A sua autenticidade. A sua vibração mais alta, tipo alegria, gratidão, que estão lá no topo da pirâmide. A mais alta é a autenticidade. É quando você é você. E se você é você, você não tá nem aí se as pessoas estão olhando falando que você tá muito alegrinho, que você não sei o quê, sabe? Porque o que não falta é gente pra criticar, e as pessoas estão projetando coisas na gente o tempo todo. Então, isso não pode te afetar. Se você consegue ser você no máximo grau do que isso representa, você é insuportável para algumas pessoas. E tudo bem. Entendeu? Então é um convite, até combina com você esse programa. Viu só? Tá vendo? Bruna, quero agradecer mais uma vez. Gostou? Muito. Curtiu? Muito legal. Não foi muita besteira não, né? Muito bacana a nossa conversa, muito legal. Quero agradecer mais uma vez por ter aceitado nosso convite, por ter vindo aqui bater um papo com a gente, esclarecer um pouco mais. A gente gosta muito de informação e você viu que a gente joga as coisas da nossa vida também na mesa. A gente não fica escondendo as coisas que a gente vivencia, que a gente vive, não. A gente se coloca no jogo mesmo para as pessoas verem que é real tudo que acontece. Então, fiquei muito feliz. Obrigado também à nossa plateia. A gente tem plateia aqui hoje. Eu agradeço muito. E assim, desejo muita sorte, né? Muitas bênçãos aqui para vocês. É só o retorno disso que vocês fazem com verdade, com coração. As pessoas sentem. Então, é por isso que esse espaço, assim, de acolhimento que vocês proporcionam aqui para quem vocês convidam e tal, forma aí uma egrégora de força, de luz, sabe? Que vai impulsionando vocês cada vez mais, porque dá para perceber que é genuíno, sabe? Dá para perceber que é de verdade. Então, parabéns. Eu que agradeço pelo convite. Espero ter conseguido contribuir um pouco aí com o que eu trouxe. Demais da conta. Espero ter conseguido aí, se eu conseguir girar moléculas aí na tua vida pra você ter um novo olhar pra realidade, eu já tô bem feliz e satisfeita. Só veio confirmar que eu sou insuportável. Só isso. E tem o presente, né? Tem um presente. Tem um presentinho, tá lá fora. Pega pra gente lá, Jaspion, por gentileza. Então agora você vai ser o insuportável oficial. Agora eu vou ter a marca registrada do insuportável. Consegue chegar aqui, Gato? Consigo. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha, gente, o Princesa vai chegar aqui pertinho. Deixa eu só ajustar um negócio. Olha. Calma aí, gato, que eu tô indo já. Não, pode vir, sem pressa, gato. Foi. Chegou? Ó, gente, aqui que bonitinho. A gente inventa umas modas aqui, ó. Uma caneca bem bonitinha. Esqueci o nome dela, aqui embaixo nas redes sociais. E atrás, ó. Tararara. Nossa, show. Ó, amanhã eu vou pôr no meu perfil lá que eu vou tomar café com essa xícara. Uau. Amanhã eu tô postando que eu tô tomando café com essa xícara. Olha só. Agora que vai ficar mais insuportável ainda. Olha só. Botar o nojo, gente. Obrigado, Bruno, de verdade. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Galera, valeu mais uma vez pelo episódio de hoje. Todos os nossos 317 episódios junto com esse já está no Deezer, no Spotify. Vocês podem acompanhar lá também. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, ative a notificação também.
que eu sempre tô falando pra vocês aqui, reduzir um pouquinho. 64% das pessoas que nos assistem não são inscritas no canal, gente. Então, se inscreva lá que é muito importante pra gente, tá bom? Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Fui, galera, um abraço. Fui. Uhul! Aê! Pode levantar. Aê! Muito obrigado. Valeu, galera. Ó quem tá aqui. Ó o Jasper aqui, ó. Tá tudo aqui, a Tati também. A Tati. Galera, um abraço. Fui. Valeu, galera. Tchau. Até. Gostou? Muito legal. Gostaram, gente? Muito legal, bom o viu? papo. Não foi muita besteira, não? Imagina, você foi ótimo.